Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre como seria o parlamentarismo no Brasil. Por que o parlamentarismo não daria certo no Brasil? É, algo simples de se dizer porque temos uma maioria corrupta no Congresso Nacional. Implantando o parlamentarismo como presidente ou a república sem parlamentarista, o que aconteceria? Qualquer um poderia ser indicado como primeiro-ministro em um modelo de indicação, né? Porque, por exemplo, na França o presidente indica o primeiro-ministro. Também pode ocorrer ocasiões que o Congresso indica o primeiro-ministro também. Mas há também, no caso da Alemanha, por exemplo, que o primeiro-ministro o chanceler é a chefe do maior partido dentro do Congresso Nacional, portanto, sendo uma parlamentar, que no caso atual é da Angela Merkel, na Alemanha. E o que seria, por que seria ruim um processo de indicação? Porque com o Congresso que nós temos, qualquer um pagando poderia ser colocado como primeiro-ministro. Por exemplo, poderia surgir nomes como Luciano Huck e algum playboy desse excêntrico e se tornar primeiro-ministro sem ter nenhum voto da população. Mesmo o modelo que indica o líder da maioria, ele tem falhas, porque o Congresso Nacional tem falhas de caráter, principalmente. E nesse sentido, galera, como poderia dar certo o regime presidencialista com parlamentarismo? E o que vem a ser nesse regime? O presidencialismo com parlamentarista dividiria o poder executivo em dois. Como assim? A obrigação de chefia de Estado ficaria com o presidente da República, que seria se envolveria em questões de negociações com tratados econômicos, militares, inclusive o presidente manteria o poder das Forças Armadas e assinava todas as decisões do Congresso já aprovadas no Congresso Nacional. E o primeiro-ministro ou presidente do Conselho de Ministros seria aquele que iria montar o gabinete ministerial que deveria conter representantes de todos os partidos que têm representabilidade no Congresso Nacional. Mas para um regime desse funcionar, deveria fazer uma reforma política que reduzisse o número de partidos para apenas 4, 2 de centro, um de direita e um de esquerda. Criando mecanismos, por exemplo, financiamento público de campanha, porque mesmo o financiamento de pessoas físicas, isso não impede de empresários doarem. E como bem sabemos, principalmente esses maiores, ninguém doa dinheiro pensando em ser benemérito. Doa pensando em conseguir vantagens para licitações, né? Nesse sentido, galera, para um regime desse, eu particularmente me simpatizo mais com o modelo de presidencialismo com presidente adotado por países como a Alemanha, a Itália, que o presidente do Conselho de Ministros ou primeiro-ministro, chanceler na Alemanha, é um parlamentar que seria o líder da maioria do Congresso. Mas esse gabinete ministerial deveria ter uma composição heterogênea, porque todos os partidos deveriam ter representabilidade. Com isso,
a pluralidade de ideias deveriam ser respeitadas nesse contexto socioeconômico do Brasil, do país, né? E não deveríamos indivíduos vociferar ódio, porque todas as ideologias seriam elencadas num gabinete ministerial. É lógico, a filosofia econômica, política, seria prioridade aquela do partido com maior sustentação. E outra coisa que deveria acabar, poderia permitir votação independente. Poderíamos ter dois tipos de eleições parlamentares, por exemplo, a eleição em que o eleitor votasse na lista fechada, se ele votasse no partido, né? E pudesse ter candidaturas independentes, ou seja, fulano ia e se inscrevia através de um número e seria identificado como candidato independente, que se o povo votasse, ele teria condições plenas de ocupar um cargo, inclusive poderia indicar alguém para o gabinete ministerial. Mas da forma que está, o presidencialismo também não dá certo, também não deu certo também, né? Acredito que a nossa república tem que ser repensada para podermos desenvolver de fato e dar uma reviravolta no país, né? Espero que todos tenham gostado desse vídeo, dê o joinha, assinar os sininhos das notificações, inscreva-se no meu canal e falou!